Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo Responsabilidade Civil do Estado. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Turma, nós então iremos iniciar o capítulo 5, Teoria de Excludentes de Responsabilidade, ok? Então, possivelmente, nós vamos dividir essa aula em duas, tá? Então, nós iremos abordar nessa primeira parte sobre a teoria do risco integral e a teoria da culpa administrativa. E, posteriormente, nós iremos abordar os dois últimos tópicos, ok? Então, vamos lá. Teoria do risco integral. O que seria essa teoria? Então, dentro das diversas teorias que permeiam as excludentes de responsabilidade no âmbito da responsabilidade civil do Estado, essa teoria do risco integral, ela surge como uma abordagem que transcende a diferença clássica entre os atos lícitos e os ilícitos que nós vimos na aula passada. Então, essa teoria, ela propõe uma análise mais abrangente e, por vezes, mais radical ao afirmar que o Estado ele deve ser responsável pelos danos decorrentes de suas atividades, independentemente de culpa, de legalidade ou de ilicitude. Tá? Então, aqui é que o Estado é responsável independente de qualquer fato. Tá? Então, é o que fala risco integral. Então, vejamos os fundamentos da teoria desse risco integral. Então, essa teoria ela se fundamenta na ideia de que, ao desempenhar suas funções, o Estado ele vai assumir de forma automática os riscos inerentes às suas atividades. Beleza? Então, o Estado ele tem uma atividade, qualquer risco inerente a essa atividade, o Estado vai ser responsável. Então, vejamos, dessa forma, a responsabilidade ela não está vinculada à demonstração de culpa ou até mesmo à análise da legalidade da conduta estatal. Em vez disso, ela é estendida de forma ampla, abarcando danos que possam surgir a partir das ações do Estado, independentemente de sua natureza. Ok? Então aqui eu não vou ver lei, eu não vou ver se o Estado teve ou não a intenção, eu vou ver a atividade. O Estado é responsável por essa atividade, teve um dano, o Estado é responsável, beleza? De forma integral. Então vejamos o segundo tópico dessa teoria: a superação da diferença entre atos lícitos e ilícitos. Então vamos lá. Uma característica distintiva, né, da teoria do risco integral é a questão da superação da tradicional distinção entre ato lícito e ilícito. Enquanto em sistemas jurídicos tradicionais, a legalidade ou ilicitude pode ser um fator determinante para a responsabilização, beleza? Nessa teoria, ela argumenta que essa diferença é muitas das vezes arbitrária e inadequada para lidar com os complexos riscos que o Estado enfrenta em suas atividades. Então, ou seja, ela não acredita nessa questão de brecha, de contexto, tá? Ela é o próprio nome, o risco integral, beleza? Então ela não fica procurando essas questões. Então, como é que é essa questão dessa aplicação em atividades de risco agravado? Então essa teoria ela é frequentemente invocada em contextos nos quais o Estado ele realiza atividades que apresentam riscos agravados. Isso inclui situações como a exploração de serviços públicos essenciais, construções de grande porte, atividades nucleares e outras que, por sua natureza, podem causar danos substanciais. Então, nesses casos, a teoria de risco integral, ela argumenta que a responsabilidade deve ser assumida de forma integral pelo Estado, independentemente de culpa, legalidade ou ilicitude. Então aqui ele mostra o seguinte: risco agravado, total, integral responsabilidade do Estado, beleza? Então, aí vem o segundo e último tópico aí, né? Terceiro, na verdade, a questão do desafio na implementação desta prática. Vejamos, embora a teoria do risco integral ele possa oferecer uma abordagem de forma mais abrangente, né, mais ampla, para lidar com essa questão dos desafios da responsabilidade estatal, a sua implementação prática não é desprovida de desafios, né? Há desafios também. Então, a definição precisa do que constitui uma atividade de risco integral e a determinação dos limites dessa responsabilidade são questões complexas, beleza? Então, o que seria uma atividade de risco integral?
Então a gente tentar mensurar isso e determinar os limites disso é algo muito complexo, que vai demandar uma análise meticulosa, uma análise mais detalhada e muitas vezes a intervenção do sistema jurídico para estabelecer parâmetros claros, beleza? Então, obviamente, essa teoria é muito complexa, né, da gente apontar ela aí no dia a dia, porque por N motivos, né? Quando a gente trabalha com múltiplos fatores, a gente viu que fica tanto quanto complexo. Então, para a gente finalizar a questão dessa teoria, vamos analisar o seguinte: essa teoria, pessoal, ela provoca o quê? Certas reflexões significativas sobre o equilíbrio entre a necessidade de proteção dos cidadãos e a capacidade do Estado de cumprir suas funções essenciais, beleza? Então a gente tem aqui as reflexões em cima desse equilíbrio. No entanto, a aplicação prática dessa teoria, ela requer uma ponderação cuidadosa, considerando não apenas os princípios fundamentais, né, da responsabilidade civil, mas também a capacidade do sistema legal em lidar com as complexidades inerentes a uma abordagem tão abrangente e radical. Beleza? Então, ou seja, é uma teoria um pouco quanto complicada da gente colocar ela em prática, beleza? Porque é muita complexidade envolvida na questão e ela é muito radical, beleza? Se a gente fosse levar o pé da letra, o Estado ele quebraria, né? Então a gente tem que ter uma teoria, a gente tem que adotar uma teoria mais equilibrada, beleza? Com isso, a gente passa para a questão da teoria da culpa administrativa. Vamos ver. Então, pessoal, no vasto campo da responsabilidade civil do Estado, a teoria da culpa administrativa ela surge então como um paradigma jurídico que vai buscar conciliar a atuação estatal com a necessidade de reparação por danos. Então, por aí a gente vê que ela já é um pouco mais compreensiva, diferentemente do radicalismo da anterior. Então, esse tópico ele se propõe a examinar de forma profunda, né, os fundamentos e implicações dessa teoria, destacando assim como ela vai influenciar a responsabilização do Estado quando a culpa for um fator determinante. Então vamos lá. Os fundamentos. Quais são os fundamentos dessa teoria? Então essa teoria ela parte do princípio de que o Estado ele deve ser responsabilizado sim quando a sua atuação revelar-se imprudente, negligente ou ineficiente, tá? Então aqui é o seguinte, não é só o Estado é responsável por essa atividade, vão não. Não é bem assim não. Aqui ele não é tão radical quanto a anterior. Então ele vai ver o seguinte, o Estado ele está agindo aqui, se for imprudente, negligente ou ineficiente, ele vai ser culpado, tá? Então, diferentemente da responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa, beleza? Objetiva, essa teoria ela implica que o Estado ele só deve responder pelos danos quando há uma conduta culposa, ou seja, quando ele age com dolo ou negligência, ou seja, quando ele fez, porque ele fez e sabia que poderia ocorrer um dano, tá? Ou seja, foi intenção, ou quando ele deixou de fazer mesmo assim ocorreu o dano, beleza? Então aqui a gente vai analisar, então aqui tem a questão do contexto, beleza? Então, a necessidade de demonstração da culpa, beleza? Então, ao adotar essa teoria da culpa administrativa, a responsabilidade do Estado ela está intrinsecamente vinculada à demonstração efetiva de culpa. Então, que a gente tem que provar, tem que perceber que o Estado ele teve a intenção de fazer ou deixar de fazer. Isso vai implicar o quê? Que a parte lesada ela deve apresentar evidências que comprovem que a ação ou omissão do Estado foi realizada de forma imprudente, negligente ou até mesmo com dolo. Essa exigência ela visa equilibrar a necessidade de reparação com a cautela de não impor responsabilidade injusta ao Estado. Beleza? Então, aqui, o cidadão ele tem que chegar e mostrar, né, a conduta do Estado, o dano causado e fazer esse nexo aí. Beleza? Então aí a gente tem a questão da influência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então vejamos, a aplicação da teoria da culpa administrativa, frequentemente ela incorpora a avaliação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Estes princípios, eles proporcionam o quê? Um contexto ético, né? A análise que está sendo feita, questionando não apenas se a ação do Estado foi culposa, mas também se foi proporcional e razoável dada a situação específica. Beleza? Então a gente tem que analisar. Se o Estado fez, o Estado fez, mas foi uma ação que proporcionou determinados danos? Não, não foi para tanto. Então a gente reduz essa responsabilidade do Estado aí. Por isso que aqui
ela é mais o quê? Compreensiva, tá? E aí vem a questão da complexidade na determinação da culpa. Vejamos. A determinação da culpa administrativa ela pode ser uma tarefa complexa, tá? Então a gente mostrar que o Estado é culpado cabe aí uma certa complexidade, porque vai exigir uma análise minuciosa, meticulosa das circunstâncias do problema. Então a linha entre a atuação prudente e a negligência pode ser tênue, tá? Porque a gente pode falar, o Estado fez, então a culpa foi do Estado. Então a gente tem que ver a questão que a gente viu também da proporcionalidade e da razoabilidade. O Estado fez, ele teve uma atuação prudente, o Estado não fez, então essa linha é muito tênue, tá? Especialmente em contextos nos quais o Estado ele enfrenta desafios significativos. Porque é complexo, gente, por quê? Se eu faço, eu posso estar causando um dano. Se eu deixo de fazer, eu também causo um dano. Então, fica nessa linha aí complexa, certo? Então, a jurisprudência, a doutrina jurídica, frequentemente, ela desempenha um papel vital para definir os critérios que vão orientar a avaliação da culpa, beleza? Então, mediante isso, a gente analisa o seguinte: a questão da limitação da responsabilidade por atos lícitos e o dever de reparação integral. Então, aqui a gente vai achar um limite, beleza? Então, essa teoria da culpa administrativa, ela também vai delinear esses limites na responsabilidade estatal, beleza? Ela não vai ser radical igual a outra, mas ela vai impor limite, de forma especial em relação a atos lícitos praticados com a cautela e zelo. Então, contudo, quando a culpa ela é evidenciada, ou seja, foi comprovado que o Estado realmente teve culpa, a obrigação de reparação vai ser integral, abrangendo tanto os danos materiais quanto os danos morais decorrentes da conduta culposa do Estado. Então, aqui, pessoal, também vai ser integral, só que observe, diferentemente da outra, aqui a gente vai ter que ter um rigor e uma análise meticulosa para a gente perceber a questão da conduta, né, do Estado ou a sua negligência para ver se realmente houve esse dano, ok? Então, aqui também vai ser integral, mas observe que, diferentemente do outro, que é radical, não quer saber, aqui a gente tem que, né, comprovar ali determinadas situações para a gente chegar a essa reparação integral. Beleza? Então, finalizando a questão da teoria da culpa administrativa, vamos fazer uma análise aqui. Ó. Esse tópico, ele destaca a importância da teoria da culpa administrativa na moldagem da responsabilidade estatal. Beleza, até aqui ok, nós vimos isso. Então, ao exigir a demonstração de culpa para imputação de responsabilidade, essa teoria ela busca um equilíbrio, ela busca equilibrar a necessidade de reparação com a cautela de não sobrecarregar o Estado de maneira injusta. Porque a anterior, ela era radical, o Estado ele é culpado, pronto, e vai ter que indenizar de forma integral. Aqui não, a gente viu, né, que vai ser feito um equilíbrio aí, se realmente ele vai ser necessário reparar ou não, de acordo com a atuação do Estado. Então aqui a gente vai ponderar um pouco. Então a análise criteriosa desses princípios é essencial para a gente assegurar que a responsabilidade do Estado ela seja realmente justa, seja proporcional, seja ética, preservando assim o equilíbrio entre os interesses dos cidadãos e as complexidades inerentes à atuação do Estado, beleza? Então aqui a gente já viu um certo equilíbrio da questão da indenização e da responsabilidade do Estado, beleza? Então nós finalizaremos aqui essa aula, nós encontraremos então para falar da teoria do risco administrativo, tá? E também das teorias complementares, beleza? Então, eu finalizo aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença e atenção de todos.